Alô galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática, estou aí de novo com vocês para a gente continuar aí desvendando esses mistérios aí da matemática. Bom, a gente já vem falando há algum tempo sobre um assunto, na verdade vários assuntos, mas que tem uma mesma ideia que é muito importante, né? Não tem jeito, vai cair no concurso. Qualquer concurso que você fizer, se tiver matemática, vai cair esse assunto. E de que a gente está falando? Das funções. Né? A gente, na verdade, pegou função desde o início, desde aquela fase bem conceitual, aqueles conceitos que valem para qualquer tipo de função, e aí a gente foi particularizando. Né? A gente primeiro jogou lá para a função do primeiro grau, que é chamada função afim, viu tudo sobre função do primeiro grau. Depois, a gente jogou para a função do segundo grau, que é a função quadrática, viu tudo sobre função quadrática. E hoje a gente começa a dar uma complicadinha, né? Ainda falando de função, ainda seguindo aquelas ideias de função, de gráfico, de zero da função, de representação lá da função no plano cartesiano. Só que agora a gente começa a especificar mais um pouco. A gente até fica um pouquinho mais complicado, né? Você tem que saber alguns conceitos anteriores. Então hoje, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre função exponencial. E aí, por que vem esse nome exponencial? Está ligada diretamente a expoente. Né? Você vai perceber por que a função exponencial está ligada ao expoente. Bom, então a função exponencial, na verdade, é toda a função f de r em r+, definida por reais positivos, a imagem, sendo que a função f de x igual a elevado a x, na verdade esse x está ali em cima, tá? É a elevado a x, com a pertencente a r+, então o a tem que ser um número real positivo, né? E o a é diferente de 1. E o a é diferente de 1. Na verdade, positivo é que esse a mais, ele é não negativo, né? A gente já falou sobre isso. Bom, essa função é chamada de exponencial porque ó, tá vendo? Por que ela é exponencial? Porque o x está no expoente. A variável está no expoente. Então, na verdade, a gente tem essa função. F de x é igual a a elevado a x. A é a base da função e x é o expoente. Só que a variável agora, a tua incógnita, está no expoente. Né? Não é x elevado a, é a elevado a x. Coloquei alguns exemplos aqui, ó. Y igual a 2 elevado a x, y igual a 3 elevado a x. Outro exemplo, 1/2 elevado a x e o outro, 1/3 elevado a x. Bom, tem como a gente fazer o gráfico de uma função exponencial? Lógico que tem. Ó, o gráfico artesiano da função exponencial, você tem dois casos a considerar. Ou ela é, no primeiro caso, o a maior que 1, como são esses exemplos aqui. Ó, o a é maior que 1, no caso 2 e aqui 3. E o segundo caso, o a vai estar variando entre 0 e 1. Por exemplo, aqui 1/2 está entre 0 e 1. 1/3 está entre 0 e 1. Beleza? Então vamos continuar. Ó, deixa eu apagar aqui. Ó, primeiro caso, ó, eu tenho aqui y igual a 2x, vamos fazer. Nesse caso, a é igual a 2. Então, ó, o a é maior que 1. O a é maior que 1. Então, você vai atribuir alguns valores, como a gente faz na construção de qualquer gráfico, de qualquer função. Eu peguei alguns valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu achei valores para y. Então, eu substituí. Y igual a 2 elevado a x, y igual a 2 elevado a x. Então, quando você joga aqui, ó, y igual a 2 elevado a x, você vai fazer 1 por 1. Ó, primeiro, x menos 2. Quando o x é menos 2, o y é 1/4. Então, x menos 2, ó, x menos 2, y é 1/4. Tá por aqui. O segundo caso, ó, o x é menos 1. Quando o x é menos 1, o y é 1/2. Então, x menos 1, o y é 1/2. Terceiro caso, x é 0. Quando o x é 0, o y é 1. Então, x é 0, y 1. Quarto caso, ó, quarto exemplo, né? X igual a 1, que é o y, 2 elevado a 1, 2, ó. Outro aqui, ó, 2. Quanto mais ponto a gente fizer, mais precisão vai ter o gráfico. O teu esboço vai ficar mais certinho, mais fácil de visualizar, né? Mas com os 3 valores já dá até para você ter uma ideia, tá? Eu coloquei mais para a gente poder precisar mais. Então, substituindo, aqui ó, o gráfico da função exponencial, ó. Ó. Detalhe desse gráfico. Ó. Esse cara, esse valor, essa
continuação desse gráfico, a gente já viu que um gráfico é infinito, nunca vai cortar o eixo X. Nunca vai chegar em cima do eixo X. Vai chegar bem perto, mas não vai chegar, tá? E vai sempre interceptar aqui, ó, nesse valor. Porque quando o X é 0, sempre vai passar em cima do 1. Então não tem jeito. Então a gente construiu o primeiro exemplo da função y igual a 2 elevado a x. Beleza, vamos lá. Vamos ver mais um exemplo, ó. Agora eu tenho y igual a 1 meio elevado a x. Y igual a 1 meio elevado a x. Mesma coisa. Vou atribuir alguns valores, né? Os mesmos que eu atribuí lá, e vou achar valores. Eu atribuo o valor para x e acho o valor de y. Então, ó, quando x é menos 2, substituindo menos 2 aqui, o y é 4. 1 meio elevado a menos 2, 4. Lembrando que o menos você inverte, vai ficar 2 elevado a 2, 4. Quando x é menos 1, o y é 2. Quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 1 meio. E quando x é 2, o y é 1 quarto. Então, substituindo esses valores aqui, ó, x menos 2, cadê o x menos 2? Está aqui, tá vendo? Menos 2, vai ligar até quem? Até o 4. Menos 2, ligou no 4. Menos 1 liga no 2. 0 no 1, 1 no 1 meio e o 2 no 1 quarto. Mesma coisa, repara que essa função, ó, ela vem descendo, nunca vai tocar o eixo x. Vai chegar bem próximo, mas não vai tocar. Detalhe, também vai sempre interceptar no y1. Porque aqui, sempre que for 0, o y é 1. Beleza? Então a gente construiu dois gráficos de duas funções exponenciais. Primeira, y igual a x a 2 elevado a x. E o segundo, y igual a 1 meio elevado a x. Tranquilo? Beleza. E aí, o que a gente pode fechar sobre o que a gente falou? O que a gente pode visualizar de maneira mais latente o que a gente visualizou? Reparem que eu fiz dois desenhos, fiz dois gráficos. Aqui você percebe que a tua função está aumentando. Ó, ela está aumentando. Para cá os valores são positivos. Então você pode dizer que essa tua função é crescente. Ela está aumentando. No segundo exemplo, repara que está diminuindo. Está diminuindo. Está diminuindo. Então, aqui a função é chamada de decrescente. Decrescente, tá? E aí você também consegue, através desse desenho, perceber melhor a própria definição de função lá no começo, ó. Cadê? Ó, o domínio é R, qualquer número real, só que a imagem é R+. Você percebe? O domínio, ó, o x é qualquer valor, tá vendo? Pá. Só que a imagem vai estar sempre definida para cima. Né? Nos dois casos. Ó, o domínio é qualquer valor, mas a imagem está definida para cima. E aí a gente consegue fechar, ó, através desses dois exemplos, que o gráfico nunca intercepta o eixo horizontal, que é o eixo x. Já tinha falado isso para vocês. A função, ó, não tem raiz, não vai cortar o eixo x, ela não tem raiz, não vai cortar o eixo x. A gente já viu que a raiz é o eixo x. Se não intercepta, não corta, não tem raiz. Né? O gráfico corta sempre o eixo vertical, também já tinha falado para vocês, que é o eixo y no ponto 0, 1, sempre nos dois casos, sendo A maior que 1 e o A entre 0 e 1, não tem jeito, vai cortar, sendo a função crescente ou decrescente, isso vale para as duas, o valor de y sempre positivos, tá vendo o que eu disse para vocês antes, a imagem é sempre positiva, né? É uma potência de base positiva, ela vai ser sempre positiva, não tem jeito, então o conjunto imagem é o quê? R+. Então isso aqui está bonito, está definido de maneira simples, mas correta. Você visualizou tudo que eu já tinha falado antes. Então muito importante esse slidezinho. Né? Isso aqui você consegue visualizar tudo de uma função exponencial. Você vê tudo, né? De novo, o gráfico nunca intercepta o eixo x horizontal e não tem raiz. Não tem zero, não tem, porque não intercepta, não tem. Né? Ele sempre vai cortar no ponto 0, 1. Em qualquer dos dois casos. Terceiro, os valores de y sempre positivos, a imagem é sempre positiva. Então, isso vale para A maior que 1 ou vale para estando 0 e 1. E aí, a gente fechou que uma função é crescente ou decrescente. Agora, você precisa fazer o desenho
para determinar se a função é crescente ou decrescente? Não, não precisa. Não precisa. Basta você olhar para a base. Como lá na função quadrática, você pode determinar se a função, por exemplo, tem a concavidade, né, voltada para cima ou para baixo sem fazer o desenho. Você tem que lembrar quem? Do A. O A maior que zero positivo, a concavidade é voltada para cima. O A menor que zero negativa, a concavidade é voltada para baixo. Lá na função do primeiro grau também, você sabe se é crescente ou decrescente, olhando para o A. Se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. Aqui também. Na função exponencial, você consegue determinar se uma função é crescente ou decrescente sem ter que fazer o gráfico. Basta olhar para a base. Se o A for um número maior que 1, ela é crescente. Se o A for um número que esteja entre 0 e 1, a função é decrescente, né? Aqui ela está aumentando e aqui ela está diminuindo. Beleza? Vamos ver alguns exercícios, ó. Obtenha o gráfico e o conjunto imagem das funções. Botei duas funções, né? Duas funções exponenciais. Reparem que são parecidas, mas só são parecidas, tá? Na verdade, são bem diferentes. Ó, primeiro caso, primeiro exemplo. O y é igual a 2 elevado a x mais 1. O mais 1 tá lá embaixo. E o segundo caso, o y é igual a 2 elevado a x mais 1. Aí, o x mais 1 é um expoente. Tá tudo lá em cima. Então, ó, vamos lá. Eu já atribuí valores, tá? Eu já coloquei. Então, na verdade, você colocou lá x igual a 0, y é tanto. X igual a 1, y é tanto. X igual a 2, y é tanto. E aí eu determinei a função. Ó, eu tenho aqui o eixo x. E aí eu fiz o gráfico aqui, ó. Pã, né? Cortou aqui no eixo 1. Tá vendo? Então, ó, quem é? Na verdade, aqui cortou no 1, né? Pã. Então, quem é a imagem dessa função? Qualquer valor de y maior que 1. Essa aqui, ó. Pã, cortou. Qual é a imagem? Qualquer número real sem o zero. Beleza? Outros exemplos, ó. Mesma coisa. 1 sobre 2 elevado a x menos 1. 1 sobre 2x menos 1. Só fazer o desenho, jogar lá na solução. Pã, ó. 1. E a gente consegue visualizar. Não estou fazendo as contas aqui porque por enquanto ali não interessa, é mais a visualização, né? Um exemplo aqui agora mais prático, ó. Na figura seguinte está representado, ó, o gráfico da função f de x que é igual a b elevado a x, sendo que b é maior que zero. Opa! B é maior que zero. O cara já está te dando uma dica, né? Ó. Bom, se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 sobre 3, o que você pode afirmar sobre isso aqui? Né? Qual é a única afirmação verdadeira sobre o valor de b? Né? Então, o que você pode dizer sobre b através dessas informações? Vamos lá. Ele disse que a função f de x é igual a b elevado a x. Disse que o b é maior que zero. Isso aqui a gente já sabe. B é maior que zero. Positivo. Ele deu uma afirmação. F de 1 mais f de menos 1 dá 10 sobre 3. Então, vamos atacar isso aqui, ó. F de 1, vamos fazer F de 1. Na verdade, F de 1 é colocar quem no lugar do B? Ó, no lugar do X? 1. A gente já viu que quando você coloca F de alguma coisa, é um valor numérico da função. F de 2 é colocar no valor de X o 2. F de menos 1 é colocar no X quem? O menos 1. Então, ó, o F de 1, ó, no lugar do X entrou 1. F de 1, B elevado a 1. O F de menos 1 é colocar quem no lugar do x? Menos 1. Então, f de menos 1, b menos 1. Vamos substituir aqui, ó. F de 1 é b, b elevado a 1b. F de menos 1 não é b elevado a menos 1? É 1 sobre b. Então, b mais 1 sobre b é igual a 10 terços. Né? Resolvendo isso aqui, vai cair numa equação do segundo grau, tá vendo? Ó, resolvi a equação do segundo grau, achei os zeros da função, ó. b igual a 3 e b igual a 1 terço. Tá vendo? Aí, você olha para o desenho da função que ele colocou, esse desenho aqui te diz que a função é crescente ou decrescente? Ó, a função está diminuindo, então ela é decrescente. Se ela é decrescente, a base está entre 0 e 1. Então, repara que você tem dois casos. B igual a 3, B é maior que 1. Aqui a função seria crescente. Não serve. A função é decrescente. A função é decrescente, o B é 1 terço. Beleza, está entre 0 e 1. O B está entre 0 e 1. 1 terço está entre 0 e 1. Então, essa função ela é decrescente, como é o nosso caso aqui. Tá vendo? Como ela é decrescente, ó, B é 1 terço. B é 1 terço. Vamos olhar lá nas alternativas. B é 1 terço?
Ó, um terço daqui? Não, está fora do intervalo. Um terço daqui, por exemplo? Não. Um terço daqui? Não. Um terço está entre 2 nonos e 4 nonos. Letra B. Então, repara que é uma questão bem conceitual. Ela é simples, mas é conceitual. Você pega esses conceitos de função crescente e de função decrescente, né? Então, o que você fez? Reparou? Pega também aquele conceito lá de valor numérico, né? O cara não te falou isso aqui à toa. Você pegou o valor numérico para f de 1, achou, pegou o valor numérico para f de menos 1, achou, substituiu nisso aqui, caiu numa equação do segundo grau. Repare que você fala de valor numérico, depois você fala de equação do segundo grau, você determina 2 valores, e aí você vai ficar, pô, qual que eu uso? Qual é o valor de B? O B só pode ser 1. Aí ele disse assim, ó, B é maior que 0, mas os dois são maiores que 0. Porque se você achasse o menos 3 ali, você já eliminava ele. Mas não, os dois são maior que 0, você ainda continua na dúvida. E aí, você olha para o desenho, para o gráfico que ele colocou. Tá vendo? Esse gráfico aqui te diz que a função é decrescente. Porque ela está diminuindo. Se a função é decrescente, você tem que se ligar que a base está entre o número entre 0 e 1. Se a função fosse crescente, a base seria o número maior que 1. Como ela é decrescente, está entre 0 e 1. Opa! Aí você fechou a questão. Por quê? B igual a 3, a base é maior que 1. A função seria crescente. Então, esse aqui não serve para esse caso. Esse não serve. B igual a 1 terço? Beleza. 1 terço está entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, 1 terço está entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente, como é nesse caso. E aí, depois você só vem jogando aqui nas alternativas, né? Ah, 1 terço, está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, está ali. Beleza? Então reparem que é uma questão bem conceitual, né? Deixa eu apagar aqui. Então, só lembrando, o que a gente viu hoje? Hoje a gente viu função exponencial, muito importante. O que é uma função exponencial? É aquela função em que o expoente, a variável está no expoente. Por isso é exponencial. A variável está lá no expoente. Então você tem coisas desse tipo. F de x igual a elevado a x. Isso é uma função exponencial, né? O domínio dessa função são todos os números reais. Beleza. Ela está definida de R. E a imagem? A imagem só é R asterisco. Está definido de R em R+, a gente viu, né? Então, coisa importante. A função exponencial pode ser crescente e decrescente. Beleza? Quando é que essa função é crescente? Quando ela é crescente, você precisa fazer o desenho para saber? Não. Ela é crescente quando A é maior que 1. Né? Ó, crescente. Pum, tá aumentando. Ah, quando é que ela é decrescente? Quando ela é decrescente? Quando A está entre 0 e 1. Está em 1. Qual é o desenho dessa função? Ó, opa, está diminuindo. Então, não precisa fazer o gráfico para saber se é crescente ou decrescente. Só saber essa definição. Só conhecer a base. Beleza? Outra coisa importante, a função exponencial nunca vai cortar o eixo x, em nenhum dos dois casos. Se ela não corta o eixo x, ela não tem raiz. Não tem raiz. Outra coisa importante, nos dois casos ela vai cortar, sempre vai aparecer um ponto 0,1, né? 0x e 1 do y. Sempre vai estar esse ponto ali, 0 e 1. Né? E aí depois você começa a construir. O gráfico serve na construção de qualquer gráfico. De qualquer gráfico que você joga lá, atribui valores para x, acha valor para y. Serve para qualquer função, seja a função do primeiro grau, seja a função do segundo grau, seja uma função exponencial, você consegue realizar o teu gráfico, né? E aí depois você vai conceituando, vai colocando aquele exemplo último que a gente fez, né? O cara falou lá de B, e deu 2 hipóteses para ver, porque caiu numa equação do segundo grau, teve 2 raízes, teve 2 possibilidades, né? Você só determinou, como ele deixou de maneira indireta que a função era decrescente, você pegou o valor que era decrescente. Se ele deixasse de maneira indireta uma função crescente, você pegaria o valor que seria crescente, né? Bom, então isso que a gente viu é uma função exponencial, né? Também bastante importante, também bastante corriqueiro, principalmente essa definição da função. E essa definição de quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Às vezes o cara coloca um desenho, um esboçozinho no gráfico, você precisa saber alguma coisa importante daquele gráfico.
Bom, valeu. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. A gente se vê aí numa próxima. Um abraço aí para todo mundo.